Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no canal do Ayrton Bruto. Você já imaginou um mergulho na Idade Média? Cidade murada, casas todas de pedra, torres para todos os lados. Uma coisa parecida até com um filme que nós vemos aí, mas esses filmes de ficção de um outro planeta, em que as cidades são fortalezas inexpugnáveis. Pois é sobre uma cidade dessas que nós vamos falar hoje. Carcassonne, no sul da França, próximo a Albi, próximo também a Toulouse. Pois é, essa cidade começa com uma lenda, não a cidade em si, mas o nome dela. O nome dela começa com a seguinte lenda. No século IX, na Alta Idade Média ainda, Carlos Magno teria cercado a cidade com poucos víveres, muitos homens e poucos víveres, e a cidade também tinha poucos víveres. A cidade estava nas mãos dos sarracenos na época. Ou estaria, porque nós vamos ver daqui a pouco que foi um pouquinho antes que ela foi retomada. Pois bem, a cidade era governada por uma mulher, Carca. Pois bem, quando estavam acabando os víveres da cidade, ela tinha um porco e um pouco de trigo. Então, como uma forma de humilhar os inimigos que cercavam a cidade, ela alimentou o porco com o trigo e depois jogou o porco pelas muralhas da cidade, dizendo para que eles se banqueteassem, já que ela também sabia que os seus inimigos sofriam do mesmo mal de poucos recursos alimentares. Quando viu aquilo, Carlos Magno teria suspendido o acampamento e estava se afastando da cidade, quando ela soou as trompas e Carlos Magno, vendo aquilo, ele retornou e depois disso houve conversa, negociação. A dama Carcas, como era conhecida, propôs a paz e foi aceita e tal, e por isso veio o nome Carcassonne. Carcassonne porque é o som de carca. Uma origem interessante para o nome, eu pelo menos gostei. Fora isso, a região ela é habitada desde o Neolítico, como se vê em alguns museus, já se encontraram muitos restos arqueológicos na área, e ela também é muito importante, não apenas na retomada ali da Europa Ocidental pelos europeus, principalmente na expansão do Império Franco, que foi tomada realmente a cabo pelo próprio Carlos Magno. Começou um pouquinho antes com o pai dele, o avô, mas ele foi aquele que mais empreendeu essa retomada. A região também é importante porque ela foi uma região sede do movimento chamado catarismo. Os cátaros eram uma dissidência da Igreja Católica que acreditavam em dois deuses, um bom e um mau. Eles não tinham uma deidade única, eram dois deuses. Isso foi visto pelo Papa como uma enorme ameaça à autoridade católica, à autoridade da Igreja, e por isso os cátaros foram massacrados com uma cruzada. As cruzadas não eram apenas contra os mouros, não eram apenas para liberar Jerusalém, também eram para cristãos, já que, embora fosse uma seita saída da Igreja Católica, que teve origens lá na distante Armênia, na Bulgária, essa seita não acreditava na deidade única e foi vista como uma grande ameaça, e mesmo sendo ali também europeus, foram massacrados. Bem, a cruzada que destruiu os cátaros, massacrou os cátaros, chamada de Cruzada Albigense, já que Albi era a principal cidade, fica ali próxima, bem próxima mesmo. É interessante dizer o seguinte: essa cruzada ela não foi uma cruzada apenas de libertação ou contra os líderes, ela foi uma cruzada contra a população mesmo. A população que tinha aderido ao catarismo, ela foi massacrada. E é importante dizer que nessa época não existia a divisão entre Estado e religião. Então o que acontece? Quem representava o Estado era o líder local. Então o nobre da região professavam uma fé, e os seus vassalos
tinham que professar a mesma fé. Por isso, o massacre dos cátaros. Tinha 2 burgos a cidade, ou seja, aquelas áreas onde, por isso os nomes burgueses, ficavam fora das muralhas, elas foram destruídas muito rapidamente e depois foi conseguido entrar na cidadela através de artimanhas, e os nobres também foram massacrados, presos, condenados. Todo esse movimento ocorreu no século XII, entre 1100 e 1200, que foi justamente a época dos cátaros. Interessante notar que logo depois disso a cidade passou a ser incorporada ao reino da França, que começava a se desenvolver e por volta de 1300, 1400, esse reino começava a se desenvolver. Carcassonne foi incorporada a esse reino. O tempo anda, evolui e a cidade mais uma vez tem problemas religiosos. Agora, no século XVI, com os calvinistas, se desenvolvem bastante na região e eles são massacrados em 1560. Pois é, pessoal, além de ter sido importante aí na retomada do território europeu pelos ocidentais, né, pelos próprios europeus, retomando das mãos dos sarracenos, de ter sido parte dos cátaros, ter sido destruída e depois reconstruída. Ela também é importante porque, depois de muita pesquisa, muita procura, eu não encontrei outra com a mesma característica. É uma cidade com 2 muralhas, ela tem uma muralha dupla. Você tem a muralha externa e você tem uma muralha interna na cidade. E isso foi feito ali mais ou menos em 1240, 50, quando ela foi incorporada ao nascente reino francês. Por tudo isso, Carcassonne é uma cidade impressionante, maravilhosa, que vale muito a pena resistir. Andar por suas ruelas milenares, andar por suas ruas, andar por suas muralhas, ver suas casas, suas instalações, visitar a igreja de estilo gótico, é um passeio sensacional que eu sugiro a quem puder fazer. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Agradecemos sua presença e até o próximo vídeo.